Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Marcos Gasparito, primeiro secretário Antônio Brito, Ribeirão, nosso segundo secretário, Josi, Claudinha, nossas vereadoras, vereadores, nobres pares, público que acompanha os nossos trabalhos aqui dessa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aos nossos funcionários, assessores e a todos aqueles que nos acompanham de casa. Boa noite a todos. É regimental, farei uma leitura no livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Palavra do Senhor. Coloque em discussão as atas das sessões camaradas do dia 9/2/2026. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, balancete de receita e despesa da Prefeitura Municipal de Tupã referente aos meses de dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Do Sr. Guilherme Curso, ofício solicitando a implantação de polo de apoio presencial no sistema Universidade Aberta do Brasil no município de Tupã. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Adamantina, ofício requisitando envio de documentos referentes a emendas parlamentares impositivas. Do Conselho Tutelar de Tupã, ofício apresentando informações referentes ao projeto... Questão de ordem, por favor, lê na íntegra também esse ofício. Do Conselho Tutelar de Tupã, ofício 117/2026, Estância Turística de Tupã, 11 de fevereiro de 2026, prezados senhores vereadores. O Conselho Tutelar, nos termos da Lei 8.069 de 1990 e da Lei Municipal 3.613 de 96, por sua conselheira, enfim, e muito respeitosamente perante vossa senhoria, trazer informações acerca da solicitação de informações sobre providências adotadas por este órgão de proteção. Informamos que, ao recebermos informações referentes ao projeto Aintec Sândalos, imediatamente estabelecemos contato telefônico com o responsável legal para a aplicação de medidas pertinentes, sendo encaminhado ao Departamento de Escuta Especializada, que tem por objetivo o cuidado e proteção da criança e do adolescente, conforme Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, e posteriormente para a unidade do CREAS, Centro de Referência Especializada da Assistência Social, a fim de realizar o acompanhamento familiar por meio dos técnicos. Salientamos que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, e todos os casos de suspeita de violência sexual são devidamente investigados pelo órgão competente, ou seja, por meio da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher. Por se tratar de entidade registrada no CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, encaminhamos o ofício 57/2026 para dar ciência, bem como a aplicação das medidas que julgarem necessárias. O caso também foi encaminhado ao Ministério Público através do ofício 58/2026 para devida apreciação e medidas cabíveis. Fomos informados que o professor foi desligado do projeto Aintec Sândalos e o caso permanece em processo de investigação. É importante ressaltar
E o Conselho Tutelar é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e suas atribuições estão elencadas no artigo 136 da Lei 8.069 de 1990, conforme citada a seguir. Artigo 136 são atribuições do Conselho Tutelar. 1. Atender às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 7. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, 1 a 7. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social, previdência, trabalho e segurança. 2b. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre a prevista no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor do ato infracional. 7. Expedir notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança ou adolescente, quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo Local na elaboração de proposta orçamentária para planos ou programas de atendimento dos direitos da criança e adolescente. 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos nos artigos 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente junto à família natural. Sete, promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. 8. Adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação de agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabilização do agressor. 14. Atender a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina a seus familiares e a testemunhas de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários. 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente. 16. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. 17. Representar o Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas em que envolvam violência contra a criança e o adolescente. 18. Tomar as providências cabíveis nas esferas de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente.
incumbente representar a autoridade judicial e ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará a incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Aproveitamos o ensejo para expressar nossa preocupação diante da repercussão e frisamos que o Conselho Tutelar trabalha com muita seriedade, responsabilidade e humanidade, a fim de garantir a segurança integral de nossos atendidos. Inclusive, nossa URB, existe o protocolo Plano Municipal de Enfrentamento da Violência contra Criança e Adolescentes, que tem por finalidade a proteção, o cuidado de possíveis vítimas ou testemunhas de violência sexual, física ou psíquica. Dessa forma, orientamos a todos dessa nobre Câmara Municipal que a garantia de direitos das crianças e dos adolescentes é dever de todos, assim como prevê o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil. Reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina Conselheira Tutelar Aline Carolina Parmesão Ribeiro, direcionada ao presidente da Câmara Municipal, Marcos Rogério Gasparetto. Senhor presidente, temos aqui uma informação. Proprietário do veículo Mercedes-Benz, estacionado de frente a uma garagem na rua Guaianazes, se há algum proprietário aqui de um veículo Mercedes-Benz que está estacionado aqui de frente a uma garagem na rua Goitacazes, pedimos para que faça a retirada do veículo. Rua Goitacazes. Repetindo então, proprietário do veículo Mercedes-Benz, estacionado de frente a uma garagem na rua Goitacazes, se estiver aqui presente na Câmara Municipal, pedimos para que faça a retirada do mesmo. Na sequência dos expedientes recebidos de diversos, temos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior, ofício comunicando a realização de reunião destinada à discussão e alinhamento das ações voltadas à implementação de leis municipais que tratam da padronização, organização e remoção de fiação aérea excedente. A reunião será realizada no dia 24 de fevereiro, às 9 horas, na sala de reuniões da Prefeitura de Tupã. E do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tupã, CMDCA, ofício resposta referente à suposta situação de abuso na organização Aintec Sândalos. Por favor, lê na íntegra essa resposta do CMDCA. Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Estância Turística Tupã, 12 de fevereiro de 2026, assunto resposta ao ofício datado de 10 de fevereiro de 2026, vimos por meio deste informar que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tupã tomou conhecimento de fato envolvendo uma suposta situação de abuso sexual por parte de um membro da Organização da Sociedade Civil Aintec Sândalos, através do ofício 57/2025, emitido pelo Conselho Tutelar. Vale ressaltar que no referido ofício foi citado que já havia sido aberto o boletim de ocorrência AX 3471-1/2026, qualificado no crime de importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal. Dessa forma, o CMDCA de Tupã, por meio de seu presidente, encaminhou o ofício 1/2026 para a instituição Aintec Sândalos no dia 22 de janeiro de 2026, solicitando, em caráter de urgência, a tomada de providências no intuito de evitar quaisquer tipos de negligência perante o caso denunciado. Sendo assim, a instituição encaminhou o ofício 1/2026 no dia 26 de janeiro, destacando que a diretoria da entidade determinou o afastamento imediato cautelar
do referido profissional de suas funções até então exercidas, afastando do convívio com os demais alunos até perdurar a apuração dos fatos. Outro sim, a ETEC Sândalos enviou a notificação de afastamento cautelar em anexo no mesmo dia, devidamente assinada pelo presidente da instituição, bem como pelo profissional denunciado. Deste modo, vale ressaltar que o CMDCA de Tupã atuou com a maior brevidade possível, considerando a urgência do caso tratado, visando garantir direito das crianças e adolescentes possivelmente envolvidos. Vale mencionar que a entidade foi informada que a não resposta poderia acarretar na advertência, suspensão total ou parcial de verbas públicas, interdição de unidades ou suspensão de programas e até mesmo a cassação do registro de funcionamento perante este Conselho, conforme determina e regulamenta o artigo 97, inciso 2 da Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, todos os ofícios recebidos e enviados encontram-se em anexo, onde nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e consideração. Assina o presidente do CMDCA, Wagner Lux de Oliveira, endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Tupã, Marcos Rogério Gasparetto. E por fim, dos expedientes recebidos e diversos da Câmara Municipal de Oswaldo Cruz, resposta à indicação de autoria do vereador Alexandre Scombate. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. O vereador Chário dos Passos Santos apresenta os projetos. Primeiramente, o projeto 16/2026 dispõe sobre a criação de galeria dos secretários de Cultura do município de Tupã, a ser instalado no Teatro Municipal José Antônio Parra Gomes, sede da Secretaria Municipal de Cultura e Defesa do Folclore e da outras providências. E projeto 17/2026 dispõe sobre a instituição da política municipal de atenção integral à pessoa com encefalomielite miálgica ou síndrome da fadiga crônica no âmbito do município de Tupã e da outras providências. O expediente será encaminhado às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminha a casa o projeto de lei complementar 2/2026, altera o artigo 150 da Lei Complementar 140, de 4 de abril de 2008, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tupã, redefinindo as hipóteses de consignação em folha de pagamento autorizada por servidores municipais e da outras providências. Projeto de lei 18/2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$500 mil para execução de obras de melhoramentos e manutenção de praças esportivas e recreativas do município, com recursos advindos da anulação de dotações orçamentárias do Poder Executivo e da outras providências. Projeto de lei 19/2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$1 milhão destinados ao custeio de obras e serviços de melhoramentos e manutenção de espaços públicos ou próprios municipais, com recursos advindos de anulação de dotações orçamentárias do Poder Executivo e da outras providências. Projeto de lei 20/2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$5 mil para a manutenção de ações educativas em escolas e comunidades locais, com recursos advindos de anulação de dotações orçamentárias do Poder Executivo e da outras providências. E projeto de lei 21/2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$100 mil para o repasse à entidade do terceiro setor, com recursos advindos da anulação de dotação orçamentária do Poder Executivo e da outras providências. O expediente será encaminhado às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa 20/2021, a leitura das indicações número 32 a 42 de 2026 será dispensada, sendo encaminhadas às autoridades competentes.
Dispensada a leitura das indicações, solicito ao secretário que informe se há inscritos para a tribuna livre. Não há inscrições para a tribuna livre, senhor Não havendo presidente. inscrito para o pronunciamento da tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das leituras das moções apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Moção 8/2026, de autoria da vereadora Cláudia Aparecida da Silva e subscrita pelos vereadores André Gustavo Zanoni Braga de Castro, Antônio Alves de Souza, Augusto Fresneda Torres, Joselane Pio Rocha, Marcos Rogério Gaspareto, Renato Fresneda Delmore, Silas Renato Ferrão e Wellington Hanamoto, manifesta congratulações pela inauguração da Escola Por Amor Libras, espaço que destaca pelo compromisso com a inclusão, a acessibilidade e promoção da comunicação por meio de língua brasileira de sinais, Libras. Em discussão, a moção número 8/2026, de autoria da vereadora Cláudia Aparecida da Silva, subscrita pelos vereadores André Pena Castro, Antônio Alves de Souza, Augusto Fresneda Torres, Joselaine Pio Rocha, Marcos Rogério Gaspareto, Renato Fresneda Delmore, Silas Renato Ferrão e Wellington Hanamoto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De iniciativa do vereador Wellington Hanamoto, moção 9/2026, manifesta congratulações ao Colégio Alta Paulista pelos seus 23 anos de fundação, comemorado no dia 1º de fevereiro de 2026. Em discussão, moção número 9/2026, de autoria do vereador Wellington Hanamoto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 10/2026, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, manifesta congratulações ao primeiro tenente PM Aires. Questão, Jorge. Gostaria que fosse lido na íntegra a moção do primeiro-tenente PM Aires, É regimental, por Corpo de favor. Bombeiro. Moção 10/2026, seguindo o entendimento acolhido por essa Casa de Leis de que devemos homenagear em vida pessoas que, com suas competências, dedicação e abnegação à comunidade, estamos propondo a esse legislativo, atendidas as formalidades regimentais e ouvido ou esclarecido o plenário, a presente moção de congratulações ao primeiro-tenente PM Aires, por ter sido apresentado no Corpo de Bombeiros na cidade de Tupã. Justificativa: a apresentação de um novo tenente no Corpo de Bombeiros é um marco de liderança, dedicação e compromisso com a nobre missão de vidas alheias e riquezas salvar. É o momento em que a nova chefia assume a responsabilidade operacional e administrativa, reafirmando o compromisso de honrar a farda e servir a comunidade com profissionalismo, coragem e espírito público. A designação de Vossa Senhoria representa o reconhecimento de sua competência, preparo e compromisso com a segurança da população. Sua chegada ao Corpo de Bombeiros de Tupã certamente fortalecerá ainda mais os serviços prestados à comunidade, contribuindo para a excelência, disciplina e eficiência que caracterizam a corporação. Registramos nossos votos de pleno êxito nessa nova etapa de sua trajetória profissional, certos que sua atuação será pautada pela responsabilidade, liderança e relevantes serviços prestados à sociedade tupaense. Assina o vereador autor Augusto Fresneda Torres. Continua em discussão a moção número 10/2026, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda a leitura das moções de prestar, apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Senhor presidente, não foram apresentadas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem também, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem também, senhor presidente. Eu gostaria de sugerir 1 minuto de silêncio para Milena Casemiro Malacerda. Solicito também 1 minuto de silêncio ao morador de Varpa, Valfredo Olavo Bocotes, proprietário do Rancho dos Defumados, que faleceu ontem. Senhor presidente, é o mesmo falecido que o nobre vereador Hanamoto. É regimental, 1 minuto de silêncio.
Dando sequência à sessão ordinária, solicito ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, não há requerimentos para deliberação. Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores e senhoras vereadoras inscritos. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Joselane Pio Rocha. Com a palavra, vereadora Josi. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente, primeiro secretário Brito, Ribeirão, amigos vereadores, Claudinha, público que nos assiste através da TV Câmara. Hoje minha mãe está aqui, pessoalmente, não está assistindo de casa. Muito obrigada pela presença da minha mãe, do meu pai, também de toda a minha família, a Laís, a Letícia, o Kleber, meu marido, e de todos os companheiros e amigos de luta que estão presentes nesse plenário no dia de hoje. Eu vou discutir sobre o projeto de lei, né, numa segunda oportunidade, quando ele for colocado para discussão e aprovação, mas eu não poderia deixar de vir aqui para poder agradecer, principalmente, a todos vocês que estão presentes aqui hoje, nesse momento tão importante, onde nós vamos discutir e colocar para aprovação um projeto de lei elaborado, né, juntamente com a doutora Milena. Gostaria que até ela ficasse em pé. Cadê a doutora Milena? E que a gente saudasse ela com muitas palmas. Porque é uma mulher que nos incentiva, né? que nos dá exemplo de coragem. E se eu estou aqui hoje discutindo esse projeto de lei, ela é culpada disso, porque ela contagia, né? Então, agradecer ela, ao meu assessor Vitor, que também fez a elaboração do projeto de lei junto com a gente. Agradecer ao prefeito Renan Pontelli, que fez a discussão do projeto. A Paula, nossa secretária, primeira-dama. Rosângela Urel, também secretária da Saúde. Enfim, é um projeto que foi elaborado de várias mãos, né? E aqui, ter a presença de vários segmentos mostra que realmente estamos preocupados com a causa e que precisamos intervir, né? Colocar políticas públicas que realmente mudam, que fazem a diferença no dia a dia dessas violências domésticas, seja ela física, seja ela moral, patrimonial, qualquer tipo de violência, né? A gente precisa dar um basta. E, com certeza, esse projeto vai fazer a diferença no dia de hoje. Assim como a composição do Conselho, né, da Mulher, Municipal da Mulher, que foi composto no dia de hoje, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, vai ter muita significância no nosso município. Então, eu saúdo através da Maria Regina, né, desejo uma boa sorte a todas essas mulheres que representam, né, que vão representar todas as nossas mulheres do município, todas as dores, todas as angústias, e com certeza vão fazer a diferença, porque é necessário. Então, agradeço a Maria Helena, a Andréia, a Márcia, a Lila, a Mar também, a Dani, do Melhor de Tupã, que está aqui, a Robson, a Meire, a Paula, a Patrícia, o Robson, né, do Fórum, o Márcio, da DIG, a Dani, a Fabiola, a Sheila, que são dentistas. Então, assim, se eu for a Tereza, né, que está aqui também, representando associações de bairro, a Fátima, Dr. Paulo Drefal, com a sua esposa, né, a Isabela, muito obrigada, é um prestígio muito grande, Gisele, ter vocês aqui presente hoje. Me dá mais força. A Lana, o Joãozinho, Gisele, Bárbara, Renatinho, Stephanie, a Janaína, minha prima. Enfim, olha, a rede já está pronta, né? Eu acredito que nós estamos aqui com vários segmentos, em especial destacar a OB, a Comissão da Mulher, né, na presença da Luciana, da Jaqueline, que sábado estavam na rua já fazendo um trabalho de conscientização referente ao carnaval, que se divertir sim, assediar não. Então, parabéns pelo trabalho, podem ter certeza que vocês têm aqui uma Câmara atuante que vai poder estar ao lado de vocês, tá bom? Então, acho que no momento era só, senhor presidente, eu volto depois na discussão do projeto. Obrigada. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Pastor Eliezer. Com a palavra, vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra.
Senhor presidente, eu renovo os meus cumprimentos de boa noite a toda a nossa população e a todo o público aqui presente. E faço uso da tribuna neste momento, senhor presidente, dizendo que eu fui enviado para essa Casa de Leis, estou no meu 3º mandato legislativo, sou pastor, e as pessoas que me mandaram para cá, através do voto, foi para fazer uma defesa do conservadorismo. E eu não posso me calar diante de uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro, onde uma escola de samba, chamado Acadêmicos de Niterói, fizeram uma crítica aos conservadores, e em tom de zombação, demonstrando explicitamente a intolerância religiosa. E, senhor presidente, quando essas coisas acontecem, situações como essas acontecem, nós não podemos nos calar. Principalmente eu, como um pastor e um representante dessa população cristã, que defende a família, os princípios cristãos. E essa palavra minha, senhor presidente, não é porque eu estou bravo, não é porque eu estou irritado por causa da crítica, mas é o ato em si de colocar os cristãos, os evangélicos, o conservadorismo, como motivo de chacota da forma como foi colocada ali diante das pessoas que assistiam àquele espetáculo. Então, eu não acredito que isso é arte, né, porque a arte, quando ela agride, quando ela desrespeita, então eu acho que deixou de ser arte. Então, eu estou aqui, quero deixar registrado nos anais desta casa os meus protestos, porque nós não podemos nos calar, porque isso vai escalando. E se a gente se cala, na próxima vão fazer coisas piores e vão fazer coisas piores. Então, estou aqui expressando a minha indignação no sentido do desrespeito, mas para mim, eu acredito para muitos que estão aqui e muitos que estão em casa, tenho o prazer e a alegria de ser conservador. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu sou um conservador. Não tenho nenhum problema com isso. Me sinto honrado quando as pessoas me chamam de conservador. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Então, não estou bravo porque falaram que nós somos conservadores. Porque, sim, somos conservadores. Que conserva a família, que conserva o respeito, os princípios cristãos, a ética, a moral. E com certeza, nesse tempo que nós vivemos, onde se fala tanto em intolerância religiosa e a gente sofrer um ataque como esse, nós podemos perceber que alguma coisa está escalando para um outro nível que não será bom se a coisa continuar nesse nível. Por isso nós precisamos realmente ter essa palavra aqui, deixar registrado aqui nessa Casa de Leis, esse protesto nosso, que nós não concordamos com isso, porque para nós é uma alegria muito grande poder defender a família, defender os bons costumes, a ética, a moral, os nossos princípios cristãos, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende. Então eu faço aqui uma defesa da fé, uma defesa do conservadorismo, e dizendo que todos aqueles que defendem, seja o agro, seja os cristãos e qualquer pessoa que defende esses princípios do conservadorismo, para nós é uma honra de ser chamados assim, mas não nos podemos calar diante de ataques como esse que a gente viu nesse final de semana. E só lembrando que os Acadêmicos de Niterói ficou em último lugar e foi rebaixada do grupo especial. Senhor presidente, muito obrigado. Volta a palavra.
Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Israel Veloso da Silva Neto. Com a palavra, vereador Tutu. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, Marcos Gaspareto, primeiro secretário Brito, segundo Ribeirão, vereadoras, vereadores, população que nos acompanha através das galerias, o pessoal que tem defendido a causa da mulher, que é muito importante, Josi, parabéns, parabéns também, Claudinha, e todos vocês que têm realmente abraçado essa causa, que é muito importante. Eu acho que essa casa aqui já votou muitos projetos relevantes da sociedade, e com certeza esse é um dos mais importantes. E como o pastor falou aqui, isso faz parte da família. Mulher é família. Então a gente vai defender causas que realmente possam verter e cuidar da família. E falando nisso, também faço o coro que o pastor Eliezer falou. Quando a gente foi eleito para realmente defender os valores da família, dos cristãos, do trabalhador, que gosta de desfrutar de um carnaval, sim, de qualidade, de cultura, de realmente um divertimento e que traz uma mensagem, mas nunca uma mensagem que vai destruir vidas, vai destruir famílias, que vai destruir realmente a identidade da cultura brasileira, que é o do trabalhador, da família guerreira, aqueles que não têm o pilar principal, mas que tem uma pessoa que realmente cuida, seja 10 pessoas, seja 3 pessoas, um animalzinho, mas que realmente possam chamar de família. Então a gente vai lutar por isso. E eu, como cristão, eu defendo isso. Eu fiz uma publicação em minhas redes sociais defendendo isso. Até fiquei meio apertadinho ali na latinha em conserva. Eu, minha filha e minha esposa. Mas eu não podia deixar passar em branco e fazer realmente um protesto para essas pessoas que fazem da cultura. A gente sabe que tem fazedores de cultura, o Charles defende muito, e eu já vi vários trabalhos do Charles ali, muito importante aqui, defendendo valores da cultura, do folclore, da família. E isso sim é fazer arte, não esse tipo de arte. Então a gente defende realmente isso e que realmente possam difundir mais pessoas que realmente colaborem com a arte, assim como o Charles, como outras pessoas, Luiz Carlos que passou por aqui, Renato, enfim, pessoas que realmente valorizam. E não usar esses dinheiros, né, milhões em reais, para realmente enfatizar isso. Realmente desfrutar de um carnaval. Eu não participei, mas a gente viu aí na avenida um bom carnaval com a família, com os amigos, e que o pessoal puderam realmente desfrutar com segurança. Então é isso que a gente espera. E só essa palavra que eu peço para essas pessoas que têm feito isso. Respeito. Respeita a minha família, respeita a sua família, respeita as famílias do nosso Brasil. Queria solicitar mais tempo para o nosso líder, mais 5 minutos, se possível. Pela ordem, senhor presidente. Mais 5 minutos ao vereador Israel Veloso da Silva Neto. É regimental, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Outro assunto, senhor presidente, que eu venho até essa casa, é destacar um trabalho muito importante, o deputado João Cury, deputado federal, que tem feito um trabalho em Brasília ali, através da educação, da saúde, e ele pôde mandar mais R$200 mil para a nossa saúde. Já foi feito o pagamento via Pix na conta da prefeitura desde o dia 22 de dezembro. Então agora a gente vai sentar com a secretária Rosângela, com o Renan, para ver qual fim a gente pode dar para esse valor, para realmente empregar na vida da família tupaense, na família daqueles que mais precisam. Falando em saúde, senhor presidente, eu venho aqui falar sobre uma indicação que nós fizemos, já conversei com o Renan, inclusive liguei semana passada para ele, e a gente já está agendando em São Paulo uma reunião com o secretário Eleusis Paiva. Eu sei que precisaria muito da presença da Célia, da DRS, que é a questão da medicação de alto custo. Eu sei que muitos vereadores têm lutado aqui, têm brigado, mas a gente precisa fazer um trabalho aqui, um esforço maior, talvez juntar mais vereadores e a gente ir até São Paulo aí brigar com a Secretaria de Estado, porque a gente sabe que muitas vezes a prefeitura sozinha a gente não consegue fazer a destinação correta do remédio de alto custo. E as pessoas sabem o quanto dói no bolso daqueles que precisam fazer o uso de um medicamento muito caro e não tem esse recurso para poder comprar. Então a gente fez uma indicação aqui para que a prefeitura pudesse fazer um convênio, estudasse, fazer estudos técnicos para realmente fazer a farmácia conveniada SUS, onde a prefeitura tem um convênio com as farmácias do município, e quando faltar essas medicações de alto custo, as medicações
no nosso município, pode retirar numa farmácia e a prefeitura arca com esse custo e passa esse custo para o Estado. Qual que é a nossa ideia? De brigar e conversar com o secretário para que alguns repasses do nosso município em impostos já sejam debitados com esse projeto. Já são feitos em alguns municípios como Campinas, Ribeirão Preto e que Tupã não possa fugir disso e possa colaborar e, com certeza, trazer a medicação para toda a população. Eu, graças a Deus, tenho algumas condições. Minha filha precisa de um leite especial e esse leite especial custa mais de R$300. Se você colocar na ponta do lápis aí 2 latinhas na semana, R$600. Imagina um pai e uma mãe que não tem condições de realmente comprar esse leite. Os pacientes que precisam de uma medicação, uma injeção por mês de R$15 mil. Então a gente precisa realmente somar esforços para talvez trazer essa solução para o nosso município e que nossos familiares e amigos não sintam falta da medicação necessária para que seja empregado. Falando em saúde, eu vi que tem uns profissionais aqui de odontologia, a Josi e a Claudinha sabem da nossa briga com a questão do aumento salarial deles. Sei que todos os servidores precisam, mas na última semana foi recontratado o profissional de buco maxilo, um profissional essencial para o nosso município, que estava cerca de 1 ano aí defasado. Fiquei muito feliz que agora vai poder acelerar ali, trazer mais qualidade, saúde. Eu sei que alguns profissionais aqui têm trabalhado bastante para poder ajudar ali. Minha esposa também é endodontista. Eu sei que algumas ali também têm podido ajudar. A minha esposa está afastada, mas a gente precisa de mais profissionais. E eu já faço o pedido aqui, junto com a Claudinha, junto com a Josi, para trazer mais profissionais realmente especializados, para que não possa ter esse gargalo e realmente a nossa saúde ser qualificada e bem remunerada. Era só isso, presidente. Volto a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente. Iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Primeiro projeto constante na pauta, o projeto de lei 6/2026, de autoria da vereadora Joselane Pio Rocha, dispõe sobre a vedação à nomeação, designação ou posse no âmbito da administração pública, direta e indireta do município de Tupã, de pessoas condenadas por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e feminicídio e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 6/2026. Pela discussão, presidente. Pela discussão, vereadora Josi. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite mais uma vez. Já fiz os cumprimentos iniciais, já agradeci a presença de todos e gostaria de começar agradecendo a você, presidente, a vossa senhoria, por conta de termos discutido esse projeto e você ter colocado ele para leitura e aprovação no dia de hoje, entendendo a importância. Muito obrigada. E também estender o agradecimento a todos os vereadores, né, a nossa amiga Claudinha. Vou ser breve, até mesmo porque, como diz o Tutu, muito obrigada, vereador Tutu, pelas palavras. Eu não preciso gastar, né, um pouco do tempo aí convencendo os vereadores em relação à aprovação, porque eu tive a participação de todos. Todos contribuíram, todos sugeriram e entenderam a importância. Na verdade, se trata de um projeto de lei, né, no qual não é diretamente voltado para a mulher que sofre a violência. Porque desde quando há a violência, existem 2 fatores. A pessoa que sofre a violência e o autor, que executou a violência. Então, esse projeto de lei ele é voltado para quem faz a violência, né? O autor da violência. Conforme já mencionei aqui, seja ela física, seja ela patrimonial, seja moral, seja psicológica, qualquer tipo de violência. Ele traz que, além da sua condenação pela violência, ele também, né, vai ficar aí 5 anos sem poder prestar um concurso público, sem ser nomeado, né, em cargos de comissão, direto ou indiretamente, em administração pública, independente de ser alguém influente no município, independente de ter
alguém influente no município, aprovada essa lei, sancionada pelo prefeito Renan Pontelli, isso não vai mais acontecer em Tupã. Nós não podemos normalizar a violência doméstica. Nós não podemos achar que foi só uma vez, que não vai acontecer mais, que foi só um empurrão, que foi só um grito. Nós não podemos normalizar, até mesmo porque violência não é normal, né? Temos aí a Lei Maria da Penha, temos também a Ângela Diniz, né, que em 1976 ela foi brutalmente morta a tiros pelo companheiro, simplesmente porque ele achava que ela era independente demais, que ela era moderna demais. E pasmem, na época ele pegou 2 anos de condenação. Como ele já havia cumprido um pouco da pena, ele saiu pela porta da frente. E aí um movimento de mulheres, né, foram à frente do fórum para buscar justiça. E aí sim, ele teve uma nova condenação de 15 anos. Então, é esse movimento que é preciso? Então, é esse movimento que nós faremos, né? Eu acho que nós estamos aqui para isso, para mudar a realidade. As estatísticas que a doutora Milena traz, e eu gostaria muito, senhor presidente, que uma oportunidade ela pudesse usar a Tribuna Livre, né, para colocar essas estatísticas que não é de outro país, é da nossa cidade, é de Tupã, com violências domésticas, onde a pessoa entra lá ainda se culpando, que ela está ali, mas a culpa foi dela. Então, a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa colocar todas as nossas políticas públicas do nosso município realmente na prática, firmar parceria, fazer trabalhos que realmente mudem o dia a dia, né? A prática, verdadeiramente, o acesso a essas mulheres. Porque, como diz o Pena na última sessão, muitas dessas mulheres chegam à delegacia, muitas e muitas outras não, por medo, por dúvidas, por insegurança, de saber para onde eu vou, quem vai me proteger, quem vai me socorrer. Então, eu acredito que... Eu só gostaria de pedir mais 3 minutinhos para o meu líder, só para a gente encerrar. Senhor presidente, mais 3 minutos para a nova vereadora Josi. É regimental, Vossa Excelência põe mais de 3 minutos. Obrigada, líder. Obrigada, presidente. Então, que a gente possa estar aqui, né, como fórum, como CREAS, como CRAS, como legislativo, o prefeito Renan Pontelli, a vice Joyce, secretários, temos aqui a OB, temos o Conselho Municipal, temos site, imprensa, amigos, família, que nós possamos sair daqui sendo um caminho para essas mulheres, que a gente possa fazer políticas públicas onde a mulher possa ter começo, meio e fim, que ela possa ter um caminho e que o fim não seja a vida dela, que seja o fim da dúvida, que seja o fim da angústia, que seja o fim que ela chegue lá na delegacia para registrar um boletim de ocorrência e ela sabe que dali ela vai sair amparada, que dali ela vai sair monitorada, protegida. É isso que nós precisamos colocar em nosso município, é isso que nós vamos fazer no nosso município. Hoje, dia 19 de fevereiro, realmente, o Tutu falou, muito obrigada, pode ser que seja um, né, dos projetos mais importantes voltados para a saúde da mulher, porque ele vai ter impacto, ele vai ter mudança. Por causa de mim, por causa de vocês, por causa do prefeito? Não, por causa de todos nós, todos vocês que estão aqui. E é muito importante ter presença de homens aqui, né, porque realmente entende a necessidade desse olhar, a necessidade dessa mudança. Agradeço de coração a Deus, principalmente, por me dar a oportunidade de estar aqui e fazer o que eu tenho de missão a fazer. Também pedir a cada um de vocês que voltem para casa com essa reflexão, que a gente possa ensinar os nossos filhos a não agredir as mulheres e ensinar as nossas filhas a não perdoar uma agressão. Que esse projeto seja aprovado e que, com certeza, a gente daqui a alguns meses, não são anos, a doutora Milena vai estar aqui falando que a nossa estatística mudou e que hoje a mulher ela tem segurança em registrar um boletim de ocorrência, porque ela sabe para onde ela vai, ela sabe quem vai estar acolhendo, porque nós todos vamos estar lá na ponta fazendo esse acolhimento. Obrigada, senhor presidente. Volta a palavra.
Continua em discussão o projeto de lei número 6/2026, de autoria da vereadora Joselaine Pio Rocha. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 11/2026, de autoria do Prefeito Municipal, redefine a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Tupã, alterando a Lei Local 4.545 de 2011 e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 11/2026, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 15/2026, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza a celebração do convênio com a Money Card Serviços Financeiros S.A. para disponibilização de serviços bancários a servidores do município mediante consignação em folha de pagamento e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 15/2026, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expediente a ser analisado na ordem do dia, declaro as mesmas encerradas e iniciamos a explicação pessoal. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito é a vereadora Joselaine Pio Rocha. Com a palavra, a vereadora Josi. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Vocês nunca mais lotem a galeria, porque daí eu venho aqui toda hora, né? Não dá. Boa noite novamente. Eu só, antes de falar sobre a visita do deputado Ricardo Madalena em nosso município, me perdoe, mas eu esqueci de falar algo muito importante, que essa lei, após aprovada aqui, sancionada pelo prefeito, em discussão com o prefeito Renan Pontelli, a sugestão do nome da lei é Milena Dantas, tá? Inclusive, nós temos familiares aqui presentes da Milena, e com certeza se fazer justiça, tá? Podem contar com a gente, nada traz de volta, né? A gente sabe, mas um crime conforme foi, né, o dela, que realmente merece estar aqui sendo homenageada nesta lei e fazer a diferença na vida de muitas outras mulheres. Pode contar com a gente, tá bom? Obrigada, viu? Deus abençoe. E, presidente, eu gostaria de pedir mais 2 minutos ao meu líder para poder passar um vídeo. Senhor presidente, mais 2 minutos para a nova vereadora. É regimental, Vossa Excelência dispõe mais de 6 minutos. Obrigada. Hoje nós tivemos a visita do nosso deputado estadual Ricardo Madalena, um amigo da saúde, um amigo do município de Tupã, que foi acompanhado por mim, o presidente também, Marcos Gasparetto. Gostaria de passar o vídeo. Obrigada. O deputado estadual Ricardo Madalena esteve em Tupã, onde foi recepcionado por lideranças políticas e visitou entidades que receberam recursos por meio do seu trabalho parlamentar em parceria com vereadores. A primeira parada foi na APAI, onde o deputado viabilizou recursos para a construção da quadra poliesportiva coberta, em atendimento a pedidos do presidente da Câmara, o vereador Marcos Gasparetto. É isso aí, a gente precisa dos deputados, ex-prefeitos, vereadores, a gente tem que ter uma união. Acho que a política é fazendo junto. Então a ajuda do deputado Ricardo Madalena já ajudou a nossa entidade já várias vezes, ajudou o Lar Santo Antônio junto com a Josi. Então a gente agradece a parceria de um deputado presente na nossa cidade e, é claro, mandando verbas. Parabéns ao Marcos Gasparetto por esse olhar, né, na PAI. A gente sabe que ele também destinou emenda impositiva aqui. E com a ajuda do deputado Ricardo Madalena, com certeza já é um sucesso. Olha, realmente a gente fica impressionado com a evolução da PAI, com o trabalho dedicado, né, da diretoria, do vereador Marcos Gasparetto, presidente da Câmara, né, junto com a vereadora Josi, que está fazendo um grande trabalho, que o deputado Madalena tem reconhecido e ajudado esse trabalho da vereadora Josi, enfim, as lideranças que o deputado Madalena tem angariado aí em toda a região. Olha, para a gente é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, junto com o Gasparetto, que faz um grande trabalho, junto com a Josi na Câmara Municipal. E nós que já frequentamos aqui de longa data, né, nesses 3 mandatos
que nós estamos na Assembleia de São Paulo fazendo ações. A gente vê a evolução, né, que a PAI está fazendo, né, fora o grande serviço que ela presta. Eu parabenizei aqui o presidente. Vamos continuar essa luta e trazendo mais melhorias para a cidade. Eu tenho a só agradecer em nome da família paiana ao deputado que foi solícito com o nosso sonho, que isso aqui é um sonho que está se tornando realidade. Então, mais uma vez agradecer ao Marcos, que não mede esforços para estar aqui com a gente, a Josi, que está com a gente também, e ao deputado, mais uma vez, por ter acreditado no nosso sonho e está vendo aí que o dinheiro foi bem gasto. A segunda visita foi ao Lar Santo Antônio, onde foram recepcionados pela presidente e coordenadora da entidade. O lar está completando 80 anos em 2026 e também recebeu recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Ricardo Madalena, por meio de indicações da vereadora Joselaine Pio Rocha. Um compromisso de campanha, né, que eu fiz, que se eu fosse eleita, eu faria esse pedido ao Ricardo Madalena, porque a gente conhece o coração dele, a gente sabe o quanto que ele é humano, né, principalmente para essas ações sociais, e foi isso que eu fiz. Antes mesmo de 1º de janeiro de 2025, fui até o deputado Ricardo Madalena, fiz a solicitação de 75 mil para o Lar Santo Antônio e foi entregue logo em seguida, né, para esse lar, que eu tenho certeza que foi de grande valia. Então, muito obrigada, deputado. Conte sempre com o meu trabalho, com o meu apoio e também a irmã Ivonete, parabenizar pelo lindo trabalho que ela desempenha aqui no Lar Santo Antônio com todas as crianças e adolescentes. E parabenizar a nossa vereadora Josi, que ajudando uma entidade séria. No começo da nossa campanha, ela conseguiu 100 mil reais para a zoonose, também 75 mil reais, já com o nosso deputado Ricardo Madalena. Estou com ele no mandato anterior e agora, montando um outro time junto com a Josi, o trabalho da Josi, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho aqui e mostrar o que o deputado faz para a nossa cidade. Eu gosto muito de usar uma palavra que diz gratidão, gratidão de coração. Os 75 mil que nós recebemos no ano passado, bem, a Josi sabe, foi de grande valia. Nós conseguimos pagar os funcionários todo dia 30 de cada mês, os funcionários, porque quando recebe, lógico que trabalha com maior leveza, com maior bondade. Muito obrigada, que Deus o abençoe, muita sabedoria para continuar fazendo o bem. Amém. Que Deus o abençoe largamente. Eu quero parabenizar o trabalho da irmã Ivonete, toda a equipe que aqui está, e também parabenizar a Josi, né, que teve essa iniciativa de nos cobrar para poder apresentar esse recurso aqui. Assim como o Marcos Gasparito, a solicitação da PAI, enfim, são as entidades que prestam serviço àqueles que mais precisam, que mais necessitam. E eu sempre costumo dizer, meu mandato é voltado para a saúde e as entidades que têm necessidade. E aqui a gente vê que não é diferente. Parabéns pelo trabalho. E vamos continuar juntos ajudando, tá bom? Amém. Vereadora, você dá uma parte? Com certeza. Vai dar o tempo. Daria para dar mais um minuto, presidente, tá bom? Um minuto? Um minuto. Senhor presidente, mais um minuto. Regimental, Vossa Excelência dispõe de mais um minuto. Josi, parabéns. Eu acho que é bonito você ir no Lar Santo Antônio. Você vê uma entidade séria, onde gasta o dinheiro sério. Quem puder ter a oportunidade de conhecer o Lar Santo Antônio, é lindo demais. A gente teve uma criança do lar, ela tem problemas intelectuais e foi para a nossa residência inclusiva na PAI. A gente falava para ela, Ju, para de tomar banho. Ela queria tomar banho 3 vezes no dia, mas era ela fantástica. A educação, a maneira de cuidar daquelas crianças, o que essas irmãs fazem. E esse dinheiro que você mandou, indicou, acho que foi bem gasto. Parabéns, parabéns, Josi, parabéns ao seu projeto aqui, importante para a cidade. E o mais importante, ajudando as entidades sérias, onde tem profissionais sérios na entidade. É isso que você tem que fazer e continuar fazendo. Obrigado, parabéns, viu, Josi? Obrigada, presidente. Com certeza, que a gente possa lembrar dos deputados que realmente ajudam a nossa cidade, né? Todos aqui possuem deputados que ajudam o município, então que a população faça esse reconhecimento na hora do voto. Obrigada, presidente. Volta a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Alves de Souza. Com a palavra, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra da presença, nosso muito obrigado por estarem aqui assistindo a nossa sessão e fica convite para estarem sempre que puderem, que é um prestígio para essa casa. Senhor presidente, eu primeiramente queria parabenizar a Josi pela iniciativa, apesar de nós termos leis rígidas para funcionalismo público, sobre condenados não poder trabalhar no poder público, mas ela tem um projeto, viu, Josi? Parabéns, específico em defesa da mulher. Eu acho que é o lado frágil. Normalmente, os homens agressores acham que podem tudo, que eles são os que mantêm a casa, eles podem fazer o que quer, e não é só agressão física, agressão, no caso de todo tipo de agressão, conforme você disse aqui, que até deixa as mulheres sem ação, deixa as mulheres resumidas a obedecer. Isso é muito ruim para toda a sociedade, em especial para os filhos que sofrem mais do que as mulheres. Então, parabéns pela lei e parabéns a vocês que estão aqui apoiando essa iniciativa. Pessoal, eu gostaria, no segundo assunto, na verdade, eu não pretendo discutir o que foi dito nessa tribuna, mas eu gostaria de esclarecer. E, primeiro, dizer que a Escola de Samba do Rio de Janeiro foi muito infeliz em politizar. Porque o Brasil, de uns 5 anos para cá ou mais, não se discute mais proposta para o Brasil. Só discute o lado de cá contra o lado de lá. E isso tem sido muito prejudicial ao Brasil, porque nós temos irmãos que não falam com o irmão, nós temos amigos que não falam mais com os amigos, pessoas que não podem ter opinião porque a outra xinga, agride, e isso está sendo feito daquilo que foi dito aqui. Por exemplo, a escola está errada de fazer o que fez, sou contra o que ela fez, ela não deveria fazer, porque eu estou dizendo que não deveria politizar. Eu acho que quem é candidato a presidente do Brasil tinha que estar discutindo proposta para melhorar o país, proposta para melhorar a vida das pessoas e não ficar agredindo. Eu estive em Brasília o mês de novembro, começo de dezembro. Eu saí de lá muito triste. Lá dentro do Congresso, eu vi os deputados federais discutindo na tribuna, nenhuma proposta. É um xingando o outro de ladrão, é um xingando o outro de bandido, é um xingando o outro de comunista, o outro de... Enfim, não há discussão mais no Brasil. É direita e esquerda. E aí o que a escola fez lá, que ela foi infeliz em ficar falando mal de Bolsonaro, de falar bem de Lula, que lá não é lugar para isso. Eu quero aqui dizer para todos que o governo federal não deu dinheiro para aquela escola. Aliás, ele não deu dinheiro para nenhuma escola. A Lei Rouanet, eles puderam arrecadar 12 milhões, 1 milhão para cada escola. Então, todas as escolas que desfilaram teve o direito do incentivo à cultura. Porque estão dizendo que pagaram para fazer. Não, não houve isso. Agora, qual é o problema? Aquela discussão dos enlatados estava dizendo o seguinte, eu estive lendo no Google, nas informações, por que fizeram uma besteira daquela? Quais são as explicações? Um lado da política usa a família e a religião para ganhar voto. Como se o outro lado não tivesse família, como se o outro lado não tivesse religião. Quer dizer que o pobre que vota no Lula não tem família. O pobre que vota no Lula não tem religião. Quer dizer, a religião e a família é de um lado. Está errado. Nós tínhamos que unir o nosso país, nós tínhamos que discutir proposta. E vou falar, eu estive com a minha assessora em Brasília, ela fala assim, gente, eu vim aqui para ver... Não tem discussão, é só agressão. É um xingando o outro. E, graças a Deus, aqui na Câmara não tem isso. Eu estou aqui dando a minha opinião sobre aquilo que aconteceu, sendo crítico à escola, porém, não pode. Será que uma pessoa que vota no Lula não tem família? Ele não honra a família dele? O cara que vota no Bolsonaro não tem família? Ele não tem religião? Então, o enlatado está sendo mal interpretado. Aliás, não devia ter feito, porque cria esse problema. Quer dizer que um lado tem família, o outro tem família. Um lado tem religião, outro não tem. Gente, nós somos um país cristão. Nós temos aqui quantas religiões? Nós temos aqui... Meu líder, por gentileza, mais 5 minutos.
É um assunto extremamente importante. Senhor presidente, mais 5 minutos para o nobre vereador Ribeirão. É regimental, Vossa Excelência põe mais de 5 minutos. Então, eu fico muito triste quando eu chego em algum lugar, se o cidadão falar que votou no Bolsonaro, fala que ele que ele matou não sei quantas pessoas, se fala que votou no Lula é ladrão, quando, na verdade, o eleitor é apenas eleitor, ele vota aquilo que ele acha que é melhor e o que é pior. Mas o mau exemplo está vindo dos políticos, que eles ficam, esse lado aqui não vota, esse aqui vota. Isso aí é muito ruim para o país. Enquanto nós não pacificar, porque todo mundo fala em pacificar, mas nenhum dos lados ajuda a pacificar. O lado de um lado ataca o outro ataca o um, e nós ficamos aqui que nem bobo na hora de votar, porque não é possível nós não sabermos por que vamos votar. Quem você vota? Eu voto da esquerda. E você? Eu voto da direita. Não interessa se o candidato é bom, se é ruim, se foi preso, se não foi preso, não interessa isso não. Então isso é muito ruim para o país. Eu tenho um irmão que não fala comigo, porque ele votou em um, eu votei em outro. E eu tenho certeza que aqui, tem muitas pessoas que têm isso na família, que não pode mais discutir política num churrasco em casa, dá briga. E isso tem que pagar. Nós aqui não vamos mudar o Brasil. Quem vai mudar o Brasil? Os governantes que vão ser eleitos. Vai ter eleição esse ano, para deputado federal, para senador, para governador, para presidente da República. E nós ficamos reprisando aqui o que eles querem que aconteça. E nós temos que parar com isso. Nós temos que começar a analisar quem é os candidatos, o que ele fez, o que ele produziu. Outro dia eu vi lá o Nicolas andar 240 quilômetros para mudar o Brasil. Eu sei que muitos gostam do Nick, ele fala bonito pra caramba, ele tem inteligente pra burro, só que não tem motivo, é que nem o cara que sobe o morro, quando chega lá no fim do morro, e agora? Agora eu vou voltar, não tem mais o que fazer. Então é umas bobagens que devia de ter proposta para o país. E eu estou dizendo isso, gente, eu tenho aqui nessa Câmara 33 anos de mandato. Se eu fizer a lista das coisas que eu trabalhei para trazer para a minha cidade, é isso que eu queria que eles fizessem. Trabalho, resultado. Porque se não tiver trabalho, o povo não tem vantagem nenhuma. Por exemplo, encerrando esse assunto, eu estou dando só a mensagem que nós não podemos entrar nessa divisão. Nós temos que escolher as pessoas, a qualidade das pessoas aqui, eu considero muito, todos os vereadores, Tutu, que falou sobre esse assunto, o pastor que está defendendo a religião, como se o outro lado não tivesse religião. Será que lá na igreja do pastor não tem eleitor do Lula? Pai, não existe isso, gente. Eu vejo o cara lá e falo assim, olha, no meu posto de gasolina eu não vendo para esquerdista. Olha, ele vai pegar... Ribeirão, você me dá uma parte? Pois não, com muito prazer. Mas já que nós estamos num debate aqui, respeitando a sua opinião e com a devida vênia, nós não dissemos essa questão da divisão de família, entendeu? Dos dois lados tem família, tem que ser respeitada, protegida, como o projeto que nós acabamos de aprovar aqui. Eu acho que é tudo em defesa da família, da criança, do adolescente. Então, essa é a nossa missão dentro desta casa. Então, dos dois lados tem família, tem que ser respeitada, protegida, tem religião. É só a questão do respeito mesmo, como você acabou de colocar, que não devia ser feita por nós sermos um país aí cristão. Mas obrigado pela parte. Perfeito. Então, mas eu não estou aqui criticando Vossa Excelência, até porque você tem tudo para defender aquilo que o senhor já faz há muito tempo. O senhor defende a direita e outros defendem a esquerda, mas nós não podemos brigar por causa disso. Isso não vai nos ajudar em nada. Não, vereador, o senhor me dá mais 4 minutos, por favor. Tem outro assunto. Senhor presidente, mais 4 minutos, Ribeirão. Regimental, Vossa Excelência põe mais de 5 minutos. Eu não vim aqui para puxar a orelha de ninguém, é para alertar que aquilo que aconteceu tinha um objetivo. Parar de usar a religião e a família para fazer política. Tem que parar. Tem que usar proposta. Tem que usar o que fez. O vereador, nós aqui, quando tiver eleição daqui 3 anos, o povo vai querer saber de nós o que nós fizemos, qual foi o resultado do nosso trabalho. A Josi vai dizer, fiz esse projeto de lei aqui, que está protegendo as mulheres. Não adianta eu falar que sou de direita ou esquerda, que você não vai dar voto, não, porque direita e esquerda, para mim, é placa de trânsito. Porque, na prática, a direita faz coisa boa, a esquerda faz coisa boa, a esquerda faz coisa ruim, a direita faz coisa ruim. Então, nós não podemos embalar nessa barca, nós estamos em Tupã, nós temos que pensar em nós.
É nesse aspecto que eu quero alertar que nós não podemos ficar. Porque se entrar na rede social hoje, o pessoal da direita está massacrando que ele está na lata certa. Pô, gente, todo mundo está na lata certa. Quem acredita em Deus está na lata certa. Quem tem família está na lata certa. Todo mundo tem a sua postura. Os pobres também dão educação para os filhos, os ricos também dão. Eu estou na lata certa, porque eu tenho família, eu tenho 2 filhos, 2 são formados, não têm profissão. E eu posso votar em quem eu quiser, direita ou esquerda. Eu estou indo para Brasília terça-feira. Eu tenho reunião com 6 deputados, de direita e de esquerda. Para mim não tem esse negócio não. Quem ajudar Tupã é de direita ou de esquerda, está ajudando minha cidade. E é isso que eu vou fazer. Eu tenho encaminhado mais de 20 milhões. Não sei se eu consigo trazer tudo para minha cidade através de deputado de direita e esquerda. Para mim não importa de que lado o cara é. Eu quero saber se ele vai ajudar Tupã. Essa é a parte que me interessa. Agora eu gostaria, para encerrar, de dar uma notícia muito ruim para Tupã. Não gosto da notícia ruim, gosto da notícia boa. Vim aqui semana passada dizer que o Instituto Federal vai ampliar o quadro de professores, vai ampliar o quadro de funcionários e nós poderemos ter a faculdade federal gratuita, como nós temos curso profissionalizante. Notícia maravilhosa. Hoje, infelizmente, político não gosta de falar de coisa triste, mas eu não posso deixar a população sem informação. Nós tínhamos até pouco tempo, até dia 10 de outubro, a certeza que Tupã receberia 60 vagas de faculdade de medicina. Houve um edital do Mais Médico que teríamos 6.000 vagas para o Brasil. E Tupã estava incluso nas 100 regiões do Brasil que ia receber o curso. Esse curso é particular. Mas é muito importante para a cidade ter uma faculdade de medicina. Porque melhora primeiro o atendimento à saúde e melhora o hospital. A Santa Casa vai ser melhorada. Infelizmente, essa expectativa que tínhamos, já foi anunciado na rádio por deputados, por muita gente, não haverá mais. Foi apenas cancelado o edital e não tem mais. Mas eu estou aqui para quê? Para dizer para a população o motivo pelo qual isso aconteceu. Houve um estudo para fazer esse edital, que o Brasil precisava. Tem muito médico numa região e em outra não tem. Por exemplo, você vai na cidade de Campinas, Ribeirão Preto, tem muito médico, tromba um no outro. Você vai lá no Nordeste, está faltando médico. Você vem aqui na Alta Paulista, ainda falta médico. Por que foi cancelado o edital? Porque as faculdades existentes no Brasil hoje, através de ações na justiça, estão criando vagas permanentemente. Nesse período do edital, em que o Ministério da Educação pretendia fazer 6.000 vagas, 6.000 novos médicos, porque nós sabemos a dificuldade que é ter um médico para trabalhar na cidade. Tupã ainda razoável, mas mesmo assim falta muitas especialidades. Se nós tivéssemos a faculdade, nós teríamos muito mais facilidade. Nesse período, e tinha um edital em aberto, com as ações na justiça, as faculdades existentes conseguiram criar 4.500 vagas para o Brasil. Quer dizer, o objetivo do Ministério era 6.000 vagas e para atender regiões que não tinha. Só que se nós encher de médico, como tem muitas profissões que hoje é difícil, depois forma, não consegue nem emprego, nós não vamos baixar a qualidade do médico e vai abaixar e vai ter muita competitividade e pouca qualidade. Então, o Ministério resolveu suspender o edital e não saberemos se vai reabrir ou não. Esse não vai reabrir, mas poderá fazer um outro. Mas eu acho muito difícil, foi uma oportunidade perdida por Tupã pelo resto da vida. Já tivemos lá... Senhor presidente, mais 3 minutos, novo vereador. Regimental, Vossa Excelência teve mais 3 minutos. Nós já tivemos há muitos anos atrás a possibilidade de ter a faculdade de medicina e perdemos para Marília. Marília tem a mesma idade do Tupã. Marília se desenvolveu mais. Não é só pela faculdade, lá em cruzamento, lá passa BR, lá tem cruzamento de rodovias, aqui não tem, aqui é um local mais menos povoado, então aqui realmente é mais difícil. Mas nós éramos aqui em Tupã a capital universitária. Hoje perdemos para Marília, perdemos para Adamantina, e isso daí é muito ruim. Perdemos a faculdade lá atrás e perdemos, então, prestígio. Hoje perdemos de novo.
É muito ruim falar isso? Eu poderia deixar outro falar, mas eu não gosto. Aproveitar que tem bastante gente aqui, que às vezes me liga e fala, Ribeirão, vai vir à Faculdade de Medicina? Eu diria até o mês passado e estava certo para vir agora em fevereiro. Agora eu posso dizer que o edital foi cancelado e nós não temos mais nenhuma perspectiva, pelo menos momentânea. Mas vamos torcer, quem sabe futuramente, e vamos trabalhar para que isso aconteça. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Alexandre Escombate. Com a palavra, vereador Alexandre Escombate. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, vereadores, as vereadoras, a população que está aqui presente, Josi também, os parabéns pelo seu projeto, assim, muito importante. Bom, também falando sobre a faculdade de medicina, né? É uma questão também que nós demos entrevistas na Rádio Tupã, Jornal Diário, alguns sites. Infelizmente, é uma notícia que frustra Tupã, né? Nós que estivemos à frente dessa questão desde 2021, era realmente um caso assim, concreto para Tupã, a faculdade de medicina. Incluir Tupã num edital não é coisa fácil, teve aí muito diálogo, muita conversa, muitas reuniões. O deputado Simota foi fundamental no processo, junto com o Alckmin. Então, infelizmente, esse edital ele foi revogado. Foi uma surpresa, certo? Assim para todos nós. Mas eu posso falar que o sonho ainda não acaba, né? Tenho certeza, a nota técnica do MEC, tem quase 20 laudas, e ela fala que pode ter um novo edital. Então, aqui é uma luta, né, que nem disse o senhor Ribeirão, ele sabe a dificuldade que ele que trabalhou junto aí com o Instituto Federal, ele sabe como é difícil, né? Era um curso privado, 60 vagas, e, infelizmente, a medicina em Tupã no Brasil foi judicializada. Hoje, as faculdades, elas criam vagas com ação judicial, criam cursos com ação judicial. E o MEC, ele perdeu o controle, ele não tem o controle de fiscalizar isso aí. E o ENAMED, infelizmente, a medicina assim, no Brasil, ela tem que ser revista. Eu não vou culpar aqui governo A ou B, a gente tem que falar aí de todos os governos. A medicina assim, no Brasil, ela tem que ser revista. Então, eu tenho certeza, não teve questão política para esse edital ser revogado. É uma questão técnica. Quem tiver o cuidado de ler a nota assim, técnica do MEC, vai entender. E, infelizmente, a gente fica triste, né? Realmente é um sonho que Tupã tinha, 60 assim, cursos de medicina. Só citando um exemplo, eu estive em Adamantina esses dias lá, visitando a faculdade de medicina, de 100 vagas, foram preenchidas 35 vagas. Então, para a gente ver que realmente é assim, um caso que tem que ser revisto no Brasil. Então, só para pontuar, eu que estive à frente aí desse projeto, tá? Eu tenho certeza que o deputado Mota ele já disse que vai interceder junto ao Alckmin e junto ao ministro da Educação para futuramente, se fizer esse edital, que Tupã faz a parte. Então, aqui eu queria dizer e deixar claro que não foi só Tupã, foi revocado em todo o Brasil. E é triste por quê? Porque muitas faculdades, se fazer hoje assim, um projeto pedagógico, não é barato, é caro. Muitas faculdades aí assim, gastaram dinheiro para isso. Então, aqui a gente fica triste, né, com essa situação, mas eu tenho certeza que, de momento, a gente sabe que não vai ter, mas aí a gente vai aí seguir assim, com essa pauta, que eu tenho certeza que no futuro, esse edital, Tupã, sim, pode ter a sua faculdade, isso devido à saúde em Tupã. Assim, nós temos aqui Santa Casa, AME, UPA,
a nossa saúde é de Tupã, realmente é boa, eu tenho certeza que ela merece essa faculdade. Então, aqui para assim deixar claro também, é sobre essa questão. Obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal e concluídas as votações dos projetos que constavam na pauta, nos artigos 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei número 6, 11 e 15 de 2026. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o vereador Tutu para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, mesa, vereadores, população que nos acompanha, já fiz o cumprimento de praxe. É regimental e farei uma citação bíblica no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto de Lei 100/2026, de autoria da vereadora Joselane Pio Rocha, dispõe sobre a vedação à nomeação, designação ou posse, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Tupã, de pessoas condenadas por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e feminicídio e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 6/2026, de autoria da vereadora Joselane Pio Rocha. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 11/2026, de autoria do prefeito municipal, redefine a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Tupã, alterando a Lei Local 4.545 de 2011 e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 11/2026, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. E projeto de lei 15/2026, de autoria do prefeito municipal, autoriza a celebração de convênio com a Money Card Serviços Financeiros S.A., para a disponibilização de serviços bancários a servidores do município mediante consignação em folha de pagamento e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 15/2026, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Concluídas as votações que constavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus por sua constante proteção, e aos senhores vereadores, funcionários pela colaboração, e ao público por haver prestigiado o nosso trabalho, bem como através da TV, câmera e internet. E damos por encerrado a sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.